Olá, tudo bem com você? Então, no programa de hoje nós vamos dar continuidade às perguntas que temos chegado do universo adulto, né? Então, na semana passada falamos do caso do Maurício e hoje vamos falar do caso de uma moça que tem muita semelhança com a queixa que o Maurício trouxe. Então, a moça diz assim: doutora Joana, assim como o Maurício, que foi o rapaz do último programa, meu medo é o de correr riscos. Tenho 29 anos, sou uma eterna estagiária, pois não finalizo a graduação. Embora seja boa aluna, vou deixando pendências aqui e ali e não concluo a faculdade de fisioterapia. Sei que preciso crescer, mas não consigo. No máximo, vou às aulas e ao estágio. Tenho medo, entro em pânico quando imagino o que pode me acontecer se eu tiver que fazer algo que não saiba, que tenha de dizer algo que não saberia responder. Não conseguir ser eficiente me deixa mal e aí não apareço na fita, como diz minha sobrinha pequena. E essa moça de 29 anos não se identificou. Olá para você que se coloca como uma eterna estagiária e também não se identificou. Fiquei pensando, né? Por que é tão difícil encarar o mundo, mostrar-se para o mundo, dizer ao mundo a que veio, né? Por que é tão difícil assumir uma identidade? De fato, você fez uma relação interessante, tem muito a ver com a dificuldade do Maurício, né? Retratado na semana passada, com a dificuldade de se administrar. É muito semelhante, né? Se administrar, correr riscos, é poder ter que se conhecer. Então, enquanto eu li a sua pergunta, fiquei pensando numa metáfora que eu poderia usar aqui. Fiquei pensando nos pássaros e em seus ninhos, né? Qual é a função do ninho para um pássaro? É protegê-lo, é acolhê-lo, é formá-lo, para que em algum momento ele consiga ter penas e estrutura suficiente para alçar voo. Quando este ninho manda o pássaro para fora de modo precoce, esse pássaro poderá cair no chão e morrer, ou poderá, apesar da dificuldade, conseguir enfrentar o desafio. Se este ninho o aprisiona, não permite que ele vá alçar voo, embora já tenha estrutura suficiente para isso, esse ninho impede que ele possa crescer, voar, buscar outras paragens, não é mesmo? E pelo que você me conta, a dificuldade tem semelhança com isso, né? Com um ninho que você não consegue deixar para ir buscar e formar novos ninhos. Faz sentido para você? Quando uma criança nasce, quando a criança é gerada, é idealizada, ela vem com, vamos dizer assim, um projeto, né? E esse projeto pode ser facilitador para o desenvolvimento dela ou impeditivo. No caso de um ninho que não permite com que este pássaro voe, é um projeto impeditivo, porque este pássaro não pode fazer os seus planos de voo. Eu fiquei pensando que isso tem a ver com a sua história. A sua dificuldade de poder deixar o status de estagiária e ser promovida para o status de profissional me faz pensar muito nisso, né? Na dificuldade de poder deixar a bolha, né? Deixar esse movimento super protetor que você parece sempre ter recebido no seu desenvolvimento. E hoje, aos 29 anos, está quase impossível, né? Poder ser de fato madura, poder ser de fato alguém que ousa, que avança, que cresce, que se desenvolve. Então, a questão que fica é como o equilíbrio não pôde ser dado, né? Na verdade, você cresceu em torno de um desequilíbrio. Por quê? Porque o ninho foi aprisionador, pelo que você me contou, pelo meu ponto de vista. No sentido de que você está aos 29 anos repetindo uma fala que provavelmente você teve a vida inteira, mesmo lá atrás, né? Então, superproteção é uma condição que não permite que o outro voe, que o outro cresça. E é aí onde parece que está interrompendo a sua condição de ser alguém que pode enfrentar, né? Você disse assim também que tem muito medo que as pessoas possam lhe fazer perguntas que você não saiba responder. Na verdade, você tem muito medo do julgamento.
E o medo é um sintoma. O que causa essa sintomatologia é o que está por trás, que uma psicoterapia vai lhe ajudar muito a entender-se, a resolver-se. Assim como eu indiquei para o Maurício que procurasse essa ajuda, eu também estou falando com você, para que você consiga encontrar uma ajuda para que efetivamente reintegre-se numa identidade que está aí dentro de você, mas que você não permite mostrar. E aí fica nessa condição, nesse desdobramento eternizado de alguém que não voa, que não faz um plano de voo eficiente para que você possa mudar de fase, como fazem os adolescentes, como fazem as crianças nos seus jogos de videogame. É preciso mudar de fase. E mudar de fase, no seu caso, é buscar ajuda para alçar um voo, para planificar uma condição de vida desenvolvida e madura. Espero tê-la ajudado. E para você que nos ouve a partir dessa pergunta, também pode pensar na sua pergunta e pode nos enviar. Aguardo você no próximo programa e desde já agradeço a sua participação, que aliás tem sido fantástica. Ah, me lembrei, uma coisa muito bacana, não podia esquecer mesmo. É a respeito de um projeto que eu desenvolvi junto a outras pessoas ao longo de algum tempo, e agora esse projeto vai ser concretizado. Trata-se do meu livro, escrito junto com outras companheiras de profissão, algumas amigas minhas, interessantes, psicanalistas como eu, e juntas escrevemos um livro que chamar-se-á Por Trás dos Fatos, a Psicanálise Pode Explicar. E a noite de lançamento, a noite de autógrafo, será no próximo dia 13 de setembro. Acontecerá na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, às 20 horas. Gostaria muito que você pudesse nos prestigiar com a sua presença. E para o próximo programa voltaremos a continuar as perguntas do universo adulto, tá bom? Aguardo você lá, obrigada.